Olá, meu irmão, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Quero nesse dia dos pais, refletir com você o texto de Lucas, capítulo 8, verso 40 a 42, e depois nós vamos dar um pequeno salto para o verso 49 e 50. Então, Lucas, capítulo 8, verso 40 a 42, e depois nós vamos dar um salto para o verso 49 e 50. O tema dessa mensagem será sobre Jairo, um exemplo de pai, um exemplo de homem. É sobre isso que eu quero falar neste dia com você. Acompanhe comigo o texto bíblico. O texto nos diz assim, a partir do verso 40. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Acompanhe comigo agora o verso 49. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo. Jesus disse a Jairo: não temas, tão somente crê, e ela será salva. Hoje é dia dos pais, um dia onde nós, pais, somos presenteados, elogiados, um dia que, apesar de simbólico, não deixa de ser um dia para expressarmos nossa gratidão e amor por tudo aquilo que os nossos pais fizeram por nós e ainda fazem. Um dia que nós temos a oportunidade de refletirmos a importância do nosso pai em nossas vidas. Todo pai deve ser uma bênção para os seus filhos, assim como os filhos devem ser também uma bênção para os seus pais. Mas infelizmente, muitas vezes, por causa da dureza do coração do ser humano, acabam existindo pais que não são exemplos de pais, segundo a vontade de Deus. Mas nesse dia, meu irmão, eu quero apresentar um exemplo de pai que as Escrituras Sagradas nos mostram, que é sobre a pessoa de um homem chamado Jairo. Segundo o texto que acabamos de ler, Jairo era um chefe da sinagoga em Cafarnaum, sendo um cargo muito importante, muito honrado. Um chefe da sinagoga era um homem muito instruído na lei. Era da responsabilidade de um chefe da sinagoga dirigir as orações, ler as escrituras nas reuniões, direção na adoração. Um chefe da sinagoga procurava manter tudo em ordem para as reuniões. E o primeiro ponto que me chama a atenção na história de Jairo é a prioridade que ele tinha para com a sua família. Na história de Jairo nós vemos que ele tinha uma filha com cerca de 12 anos que estava à beira da morte. E diante dessa dor, desse sofrimento que Jairo estava vivendo dentro de sua casa, ele vai até o encontro do nosso Mestre Jesus. Podemos ver isso no verso 41 do texto de Lucas, capítulo 8,
nós vemos que Jairo se prostra aos pés de Jesus e implora para que ele vá até a sua casa, para socorrer a sua filha. Nós podemos notar aqui a importância que Jairo dava à sua família, à sua filha. Primeira característica que vejo em Jairo é a sua prioridade. Nós, pais, temos que tomar o cuidado de não perdermos de vista a nossa prioridade para com a nossa família, para com os nossos filhos, para com a nossa esposa. Precisamos, em primeiro lugar, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos e não deixarmos nossa família para um segundo plano, não deixarmos a nossa família com o tempo que sobra, pois a palavra do Senhor nos ensina em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, preste bastante atenção nesse texto, meu irmão, o que esse texto tem a nos ensinar. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A palavra do Senhor nos ensina a dar prioridade à nossa família. E se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, facilmente nossas famílias irão sofrer por causa da nossa falta de entendimento do que deve ser prioritário sobre nossas vidas. É por isso que hoje em dia muitos casais estão passando por divórcios, filhos que crescem sem ter os seus pais por perto. Temos que tomar cuidado hoje em dia também com as redes sociais. Não há nenhum problema, meus irmãos, em nós termos redes sociais. Não há nenhum problema de nós acessarmos. Mas o problema é que se passarmos muito tempo na internet, muito tempo nas redes sociais, isso prejudicará nossos relacionamentos. Relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre marido e esposa, relacionamento entre netos e avós. Dê prioridade para aquilo que realmente importa em sua vida. Precisamos refletir urgentemente sobre a prioridade de nossas famílias. Muitas vezes acabamos dando mais valor e tempo para coisas que não têm valor e são passageiras. E nesse sentido, nós pais temos que tomar o cuidado de não cairmos na armadilha do ter e do querer conquistar cada vez mais coisas que são terrenas. Queremos dar às vezes para os nossos filhos bens materiais, dinheiro, deixarmos herança, uma poupança recheada, queremos cobrir nossos filhos com presentes e mais presentes. Eu particularmente, meus irmãos, não vejo nenhum erro em você, pai, querer oferecer todas essas coisas para o seu filho, oferecer o melhor para o seu filho. Mas será que de fato é de tudo isso que os nossos filhos precisam? Será que é de tudo isso que eles precisam? Precisamos sim, meus irmãos, trabalhar, e o trabalho é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos sim dar alimento, roupas, moradia para os nossos filhos, mas não podemos deixar de dar prioridade à nossa família. E dar prioridade, meu irmão, dar prioridade é você dar tempo, dar amor, ter momentos ao redor da mesa, ter conversas, estar presente. Não tente substituir essas coisas por bens materiais. Se for preciso, meu irmão, procure ter uma vida mais simples, mas ao lado da sua família. Esse será o maior legado. Esse será o maior legado que você, pai e mãe, deixará para os seus filhos. A maior
a maior herança, meu irmão, que eu quero deixar para minha esposa e para minha filha, se chama Jesus Cristo. E quando nós andamos com Jesus Cristo, nós entendemos que a nossa família deve ser prioridade em nossas vidas. Segundo ponto que quero destacar sobre o texto que acabamos de ler de Lucas: nos momentos de crises, corra para Jesus. Nos momentos de crises, corra para Jesus. Jairo, em sua dificuldade e desespero, foi até Jesus. Jairo, como nós acabamos de ler, Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Nós, pais, passamos por muitas lutas, e só quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. São muitas preocupações, noites mal dormidas, preocupação com as contas a pagar, preocupação com a educação de nossos filhos, com a saúde, enfim, são muitas preocupações e medos que nós passamos. Mas que diante dessas lutas, que nós possamos correr para Jesus, possamos fazer a mesma coisa que Jairo fez, se prostrar aos pés de Jesus, aos pés do nosso Mestre e Salvador. Assim como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus também vai ressuscitar a nossa família, vai ressuscitar os relacionamentos entre pais e filhos, vai ressuscitar casamentos que estão por um fio para a separação. Quando nós, pais, nos prostramos aos pés de Jesus, nós estamos declarando que Ele é o Senhor de nossas vidas, o Senhor da nossa família. Estamos trazendo para dentro de nossas casas Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder. Jesus será a luz para os seus filhos, Jesus será a luz dentro de nossas casas, transformando nossas vidas, curando nossas feridas e trazendo salvação para o nosso lar. Você que é pai, você que está me ouvindo neste momento, traga Jesus para dentro da sua casa. Apresente Jesus a teus filhos, apresente Jesus aos seus familiares. Deixe Jesus ser a paz e a esperança para o teu lar. Traga vida para o teu lar, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há muitos pais hoje que apenas querem trazer dinheiro para as suas casas, querem trazer bens, diversão, problemas, discussões, intrigas, tristezas. Não traga morte para a sua casa, mas traga vida, e a vida está em Jesus, pois somente Jesus é a fonte de vida, somente Ele é a fonte de vida. O terceiro ponto, o qual quero destacar, está sobre o verso 42. Pois para Jairo conseguir levar Jesus para a sua casa, ele enfrentou alguns desafios. Jairo precisou enfrentar a multidão que seguia Jesus. No caminho houve também a mulher que tocou as vestes de Jesus para ser curada. Isso está no verso 43 a 48. E no caminho ainda para a casa de Jairo, uma pessoa chegou da casa do dirigente da sinagoga, informando que a sua filha já estava morta. E ainda esse dirigente disse: não adianta mais incomodar o mestre. Não adianta mais incomodar o mestre. Isso está registrado no verso 49. Os irmãos percebem os desafios, os obstáculos que Jairo enfrentou para que Jesus pudesse chegar à casa dele? Conosco não será diferente. Para você que é pai, não será diferente também, pois poderemos enfrentar muitos desafios para levar Jesus para o nosso lar, para apresentar Jesus aos nossos filhos, por exemplo.
Por isso a palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Que diante dos desafios, meus irmãos, possamos agir como Jairo, não desistir. Jairo poderia ter desistido quando o dirigente o informou que sua filha já estava morta, mas ele não desistiu. Mesmo assim, ele fez de tudo para levar Jesus até a sua casa. Você, pai que está me ouvindo, não desista de trazer Jesus para a sua casa, não desista de trazer salvação para o seu lar. Ore pelos seus filhos, clame ao Senhor pela conversão de seus filhos. Talvez durante o caminho irão aparecer pessoas que irão dizer para você: não adianta mais, não há mais solução, não há mais vida, desista, não há mais jeito. Pare de orar, pare de clamar, não incomode mais o mestre Jairo, não incomode mais o mestre Bruno, não incomode mais o mestre Maria, João, Roberto, não incomode mais o mestre. Já faz quantos anos você está orando por isso e até agora nada aconteceu? Que diante desses momentos difíceis, meus irmãos, possamos ter a mesma atitude de Jairo, não desistir. Não importa o tamanho dos obstáculos que está à minha frente, não importa se existe uma multidão diante de mim, não importa, eu não vou desistir de levar Jesus para o meu lar, eu não vou desistir de levar Jesus para a minha família. Não desista, não desista, meu irmão, continue, persevere. Eu não me importo se vão levantar gigantes contra mim, se muralhas se levantarão, se exércitos se levantarão, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou perseverar. O quarto ponto, o qual quero destacar, está sobre o verso 50 de Lucas capítulo 8. Jesus disse assim para Jairo: não temas, não temas. Jesus está dizendo para você, Maria, não temas. Jesus está dizendo para você, Roberto, não temas. Jesus está dizendo para mim, Danilo, não temas. Jesus está dizendo para Sandra, não temas. Não temas. Tão somente crê e ela será salva. Diante da palavra, Jesus está dizendo para todos nós, nesse dia dos pais: não temas, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu sei a dor a qual você está passando, eu conheço as suas feridas, eu sei dos seus medos, das suas dores, da sua enfermidade, eu sei das noites mal dormidas, mas não temas, não temas. Isaías capítulo 1, verso 10 nos diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Oh, aleluia, Senhor. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós confiamos. Esse é o Deus Todo-Poderoso que segura em nossas mãos. Por isso não temas, meu irmão, não temas. Diante das tempestades, não temas, tão somente crê, apenas creia. Assim como Jesus realizou um milagre na vida de Jairo, ressuscitando a sua filha, Jesus também realizará muitos milagres sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Por isso que a palavra do Senhor nos diz:
Tão somente creia. Crer, meus irmãos, significa confiarmos que o nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo, sempre estará conosco. Crer é confiar nele, confiar de que Ele sempre estará ao nosso lado, segurando em nossas mãos, nos sustentando, nos dando forças e nos dando esperança para prosseguir. Que nesse Dia dos Pais possamos refletir sobre as nossas prioridades. Que diante das lutas possamos nos prostrar aos pés de Jesus. Que possamos levar Jesus para o nosso lar e que possamos crer, tão somente crer, que Jesus sempre estará conosco. Ele sempre estará conosco. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe através da porção dessa palavra. Feche os seus olhos, meus irmãos. Quero estar orando por